E aí, segunda série, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar dois assuntos importantes com vocês, certo? Que é a crise da República Velha, a Revolução de 30 e a Era Vargas, tá? O que que acontece? A Primeira República, ela é marcada pela disputa política existente entre os militares, que vão organizar aí os seus dois primeiros mandatos, a chamada República da Espada, mas ela vai se concentrar principalmente na influência política das chamadas oligarquias, que, através da chamada República do Café com Leite e do arranjo político pensado pelo presidente Campos Salles, né, vai buscar-se o modelo que era utilizado lá nos interiores, lá nos municípios, que era o coronelismo, para ser aplicado na esfera estadual e federal, né, na chamada política dos governadores. É interessante falar um pouco sobre o coronelismo, porque o coronelismo é a base do controle político eleitoral existente durante a República Velha, né? Através da troca de favores, através do clientelismo, através do controle da máquina política eleitoral, né? Os coronéis organizavam o eleitorado de uma região que era chamado, inclusive, de curral eleitoral. E esse controle político exercido sobre um determinado eleitorado, né, inclusive levando ele para ser cabo eleitoral aí, daqueles candidatos que eram próximos ao coronel, era chamado inclusive de voto de cabresto, aquele voto que era amarrado, aquele voto que era influenciado pelo coronel. E havia também a possibilidade da manipulação da eleição através da chamada Comissão Verificadora de Poderes ou Comissão Verificadora de Votos, a famosa eleição bico de pena, certo? Aonde o a como é que eu posso falar para vocês de forma mais simples? A comissão eleitoral ela era manipulada pelo coronel, certo? Ele colocava membros para participar dela. Muitas vezes votos eram apagados, pessoas que morriam voltavam, né, no partido do coronel. É interessante colocar que o voto era aberto, inclusive havia também a coerção física, né? Chegava-se aí a utilizar-se os jagunços na boca de urna para intimidar os eleitores, caso eles não votassem no coronel. E dessa forma, a manipulação era tamanha que na época havia charges onde mostrava uma caveira saindo do cemitério, né? Tinham morrido aí há mais de 10 anos e votavam no candidato do coronel, né? Por exemplo, documentos eram manipulados e às vezes tinha cidade que tinha 5 mil eleitores e tinha 10 mil votos na urna. Esse modelo ele vai ser pensado aí, no contexto da Primeira República através de uma aliança entre as oligarquias municipais e estaduais, e o presidente Campos Salles vai trazer ela para a esfera estadual e para a esfera federal, né? Essa articulação política, esse arranjo, ele vai ser chamado aí por muitos historiadores como o José Murilo de Carvalho, como a Maria Isaura, né, como a Anja de Castro Gomes, de política dos governadores. Tá? E haviam muitos movimentos que começaram a fazer oposição, né, às oligarquias, porque desde a esfera estadual até a esfera federal, as oligarquias elas se organizavam em torno, né, do maior colégio eleitoral, que era Minas, né, e também da maior influência política e econômica do país, que era a oligarquia de São Paulo. Então, essas duas oligarquias, na tentativa de manter-se no poder, elas vão fazer uma aliança, né, que vai ficar conhecida como República do Café com Leite. Tá? E esses movimentos vão ser de várias estirpes. No campo, né, vai ter os chamados movimentos messiânicos, que são aqueles movimentos que vão ter uma relação entre o catolicismo popular e a necessidade da terra, a necessidade do direito sobre a terra, né? Aí vão se ter movimentos importantes como o Canudos, no interior da Bahia, né? O Contestado, né? Com Beato José Maria em Santa Catarina, né? O Caldeirão, aqui no interior do Ceará, tá? Que inclusive esses movimentos vão ser combatidos e tidos como fanáticos, né, pelo Estado, e também monarquistas, porque
queriam ter direitos sobre a terra e organizá-la de forma independente, longe da influência política do coronel, longe da influência política dos coronéis dos estados. Né? Se isso acontecesse, a própria estrutura política da Primeira República, né, em sua base fundamental, estaria ameaçada. Por isso que esses movimentos vão ser duramente reprimidos. Né? Além desses movimentos no campo, existia também um banditismo social que era contra as oligarquias e se organizava aí em torno dos cangaceiros, né, o movimento do cangaço. Tá? Outros movimentos urbanos vão fazer oposição à política oligárquica. Né? Nós vamos ter aí os grandes movimentos urbanos, como a revolta da vacina e a revolta da chibata, certo? A revolta da vacina ela vai se organizar em torno da campanha da vacinação obrigatória, organizada aí durante a organização, né, da saúde do Rio de Janeiro, né, pelo Oswaldo Cruz, né, a campanha de vacinação contra varíola, sífilis, cólera e etc. Né? Porém, né, a revolta da vacina não vai ser apenas pela imposição da vacinação obrigatória e pela não existência de uma campanha educacional. Ela vai ser contra também, né, a própria estrutura do projeto de urbanização do Rio de Janeiro, que excluía os pobres do centro da cidade, derrubava casebres, entrava junto com a polícia na casa das pessoas mais simples, né, obrigando elas a sair do centro da cidade e indo morar, né, nas áreas de risco próximo aos morros. Tá? Então a revolta da vacina não foi só contra a vacinação obrigatória, ela foi contra o projeto de urbanização do Rio de Janeiro, que excluía os mais pobres e principalmente promovia, né, uma política de higienização social. Já, né, a revolta da chibata ela vai acontecer principalmente devido aos maus tratos que aconteciam nas Forças Armadas, né, tendo em vista que as classes populares elas eram obrigadas, né, a se alistarem, né, havia uma espécie de alistamento obrigatório e forçado, e esses maus tratos eles eram colocados em prática principalmente para os soldados e também oficiais de baixa patente, que geralmente eram recrutados nas classes populares. Tá? E eles eram muitas vezes punidos com as chibatadas. O João Cândido, que era um negro, né, ele vai organizar uma revolta contra esses maus tratos existentes na Marinha e nas Forças Armadas, tá? Principalmente por acreditar que isso fazia parte, né, de uma espécie de racismo institucional, né, que essas entidades ainda, né, colocavam em prática, né, de instituições que ainda permaneciam, inclusive, da monarquia. Tá? Ele foi condenado a receber 250 chibatadas, né, por ter desobedecido um oficial de alta patente. Ele vai organizar uma revolta. Nessa revolta, né, alguns navios vão apontar os seus canhões para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e vão exigir uma negociação com o presidente. O presidente vai negociar com os revoltosos, porém, né, nessa negociação prometia-se a anistia, né, a quem organizou o movimento, prometia o fim dos maus tratos no exército e melhores, né, condições de trabalho para os marinheiros. Né. Porém, essa negociação não aconteceu, os marinheiros foram presos, foram torturados, né, porém a revolta da chibata vai ficar na história como resistência ao racismo, como resistência ao racismo institucional no Brasil, né, e também aos maus tratos existentes nas Forças Armadas, que após, né, a revolta acabou-se com a chamada punição das chibatadas. Tá? Porém, os principais movimentos de oposição às oligarquias eram um movimento tenentista, certo? Que vinha da baixa oficialidade das Forças Armadas, principalmente do Exército, tá? Exigia a moralidade da política, exigia o voto secreto e exigia o fim das oligarquias. O movimento tenentista vai ser um dos grandes opositores à política oligárquica. Tá? É interessante colocar que, junto com ele, o movimento operário também vai ser uma dura oposição, talvez a quem metia mais medo na política oligárquica, devido ao seu poder de mobilização social. Né? O Brasil vai passar por greves gerais importantes de 1917 e 1922, a tentativa de lutar por melhores condições de trabalho e por leis trabalhistas que ainda não possuía. O movimento operário vai se colocar em movimento, né, influenciado, inclusive, né, pela Revolução Russa de 1917, né, e também pela vinda de imigrantes para o Brasil, que vai trazer as doutrinas sociais
né, que estavam em voga na Europa desde o século XIX, como o anarquismo, como o socialismo, que inclusive vão ser importantes forças de mobilização dentro do operariado brasileiro. Tá? Outro movimento que também vai fazer oposição às oligarquias e vai participar do processo da Revolução de 30 junto com eles, né, é a burguesia industrial, que queria colocar o Brasil aí no cenário internacional do capitalismo, fazer parte dele e tentar substituir aquilo que importava. Né? O Brasil vai passar aí por um processo de industrialização lento, que vai se consolidar apenas no período entre guerras, né? Vai substituir aquilo que importava e começar a produzir por si mesmo, porque o mundo estava com a sua indústria voltada para a produção na guerra, tá? E esses três movimentos, junto com as chamadas oligarquias dissidentes, que vão romper com São Paulo, né, na eleição, né, que vai dar origem aí ao Júlio Prestes, né? O Júlio Prestes vai ser nomeado candidato, né, da oligarquia paulista, né, sem fazer aliança com a oligarquia mineira. A oligarquia mineira vai romper a chamada República do Café com Leite, vai organizar a chamada Aliança Liberal, né? E no Brasil inteiro, as outras oligarquias vão se juntar contra essa oligarquia, certo? Para combater aí a oligarquia paulista. Quem vai estar à frente desse processo são as oligarquias do Nordeste e a oligarquia do Rio Grande do Sul, que vai ter como candidato a presidente o Getúlio Vargas e como vice, né, o João Pessoa, paraibano. Né? Contudo, né, os paulistas continuavam controlando a máquina eleitoral, continuavam fraudando o processo, continuavam em aliança com os coronéis, continuavam em aliança com a política dos governadores, vão manipular o processo, mesmo a campanha deles sendo fajuta em relação, né, à campanha da Aliança Liberal, que foi bastante política, bastante organizada, porém, né, pelo controle do processo eleitoral, né, os paulistas venceram e vai ser colocado em prática um processo que vai derrubar as oligarquias, né, e vai colocar o Getúlio Vargas no poder, chamado de a Revolução de 30. Tá? A Revolução de 30 possui 2 ou 3 interpretações. Uma delas fica muito bem expresso, né, na fala, né, do candidato à vice-presidência do Getúlio Vargas, né, que era antes de falecer, né, o João Pessoa colocou, né, e colocava que nós devemos fazer a revolução antes que o povo a faça, né? E essa é a interpretação, por exemplo, que o professor Edgar Dedeca vai colocar no seu livro, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora o título do livro. É O Suspiro dos Vencidos, tá? Nesse livro, o que o Edgar Dedeca vai colocar? Que a Revolução de 30 ela foi uma mobilização social para colocar, né, um grupo daquele que tinha rompido com as oligarquias no poder para impedir que o movimento operário, né, e principalmente, né, o movimento de massa se colocasse no poder. Tá? Nesse contexto aí de comoção social que vai passar o Brasil e crise econômica. Tá? Até porque os reflexos da crise de 1929 vão começar a aparecer no Brasil, né, aí no contexto, né, de crise do café, tá? De crise na produção do café. Tá? E já a interpretação mais popular, mais conhecida, né, é a tese de doutorado do professor Boris Fausto, né, que ele vai falar de uma espécie de conciliação dos interesses das categorias e das classes que participaram da Revolução de 30 no poder por Vargas. Né? Ele vai tentar dizer que o governo Vargas vai tentar ser um governo de conciliação de classe para impedir com que uma verdadeira revolução acontecesse. Né? E, de certa forma, né, é isso que vai ser feito. Vargas ele vai, a partir do governo provisório, dar ao tenentismo, né, o voto secreto, né, o fim da corrupção do processo eleitoral. Tá? Ele vai dar de início leis trabalhistas, né, à classe trabalhadora e ao movimento operário no Brasil. Tá? E para a burguesia industrial ele vai estimular o processo de industrialização que vai se consolidar aí do final dos anos 30 e início dos anos 50. Tá? Ele vai dar início ao processo de industrialização. Então, dessas principais categorias que vão participar, né, era necessário ele articular esses interesses dessas classes no poder.
tá? Porém, uma dessas categorias sociais vai ficar insatisfeita, que é a oligarquia paulista, que comandava a República, de certa forma, desde o seu início, né? Através das suas articulações, através da sua política nacional, e eles vão organizar uma revolta contra o governo provisório. O nome dessa revolta, né, é a Revolução Constitucionalista, porque eles exigiam uma nova Constituição e exigia, né, a renúncia de Getúlio Vargas. Tá? Eles vão organizar um movimento, que é o MMDC. Esse movimento ele tinha a ver com jovens que participaram, né, da mobilização paulista contra o governo provisório, que inclusive foram assassinados durante esse processo, né, foram mortos nos combates aí contra as Forças Armadas. Tá? Então, o São Paulo vai ter uma derrota, né, militar, mas uma vitória política, né, e também uma vitória política de Getúlio, que ele sabia que precisava aproximar, né, aí, os paulistas, tá? Sabia que era necessário, né, para a economia do país, né, o seu polo mais dinâmico, né, tá alinhado com a política do governo provisório. Assim, Getúlio trouxe os paulistas para próximo do governo, vai promover uma nova Constituição e vai entrar-se aí no segundo período da Era Vargas, que é o chamado período ou governo constitucional, tá? Que vai de 1933 e 34, quando a Constituição ela é votada, tá? Até 1937, quando é instaurado o Estado Novo. E durante esse contexto, né, duas grandes forças vão ganhar muita influência política, né, por influência inclusive do cenário internacional, que é a AIB, a Ação Integralista Brasileira, né, que é um partido de orientação fascista, os chamados Galinhas Verdes, né, e também, né, a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que tinha influência aí, dos movimentos operários, que tinha influência da União Soviética, certo? Que é uma frente de esquerda que vai desde daqueles que são social-democratas até a outra esquerda, tá? E essas duas forças elas vão disputar os rumos do país. Só que nesse contexto, Getúlio vai se utilizar, né, da propaganda política, vai se utilizar do rádio, vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Vai aproximar-se do povo, vai dar benefício dentro da Constituição de 1934, né? As classes populares que participaram da Revolução de 30, o voto secreto, como já havia dito, né? As leis trabalhistas, tá? O início das leis trabalhistas para o movimento operário e incentivar a indústria, tá? Tendo um apoio aí da burguesia nacional. Contudo, né, é importante colocar que as mulheres também vão ter participação política nesse processo. A Constituição de 1934 vai ser a primeira no qual as mulheres vão poder participar como votantes, né, e também ter o direito de sufrágio, né, participarem e ao mesmo tempo, né, serem candidatas. Tá? É nesse contexto que nós vamos eleger as nossas primeiras prefeitas, nossas primeiras governadoras. Tá? É importante colocar que na Constituição de 1934 é a primeira que vai incorporar o voto feminino, além de todas aquelas cláusulas que eu havia dito para vocês. Havia um indicativo do governo Vargas de promover uma eleição, né, no ano de 1938. Porém, né, a ANL vai organizar uma mobilização nacional contra o governo Vargas para exigir mudanças e reformas, certo? Esse movimento vai ficar conhecido como uma intentona comunista. Porém, pela propaganda que o Vargas possuía e pela influência que ele tinha com o movimento operário, essa mobilização não foi tão grande assim, né? Inclusive, o professor Daniel Aranhes vai escrever um texto muito famoso e clássico, que ele vai dizer que a revolução vai faltar ao encontro, né? Então, a intentona comunista não conseguiu o resultado esperado pela ANL e pela esquerda brasileira. O Vargas conseguiu, através da sua influência política, né, da sua popularidade e da política de massas, né, controlar o movimento operário. E ele vai se utilizar disso como um pretexto para organizar o famoso Plano Cohen, né, um falso plano no qual mostrava, né, para a comunidade brasileira que pretendia-se existir no Brasil um governo com características soviéticas,
certo? Esse plano foi arquitetado, né? Ele era falso porque o Getúlio controlava o movimento de massas e a maior parte dele não era, né, socialista, tá? E ele vai se utilizar desse pretexto para instaurar o Estado Novo, né? Lembrando que o Getúlio Vargas ele vai flertar aí com o nazifascismo, né? Ele vai se inspirar, inclusive, na Constituição do Estado Novo, né? Em cima do pensamento da Constituição italiana fascista, né? A Carta de Lavoro, e também a polaca, que era a Constituição da Polônia na época, que também tinha inspiração nazifascista, tá? Vai colocar todos os partidos na ilegalidade, vai proibir, né, as bandeiras dos estados, tá? Vai colocar, inclusive, os partidos que vão apoiar o golpe do Estado Novo na ilegalidade, que era A e B. Segundo Getúlio, não deveria ter intermediários entre ele e o povo, e essa foi uma das cartadas importantes, né? Inclusive porque isso é um tipo de corporativismo, né, a brasileira, se a gente puder colocar assim. Ele vai atrelar o movimento de massas à importância política do governo e vai controlá-lo através da propaganda, tá? O DIP vai ser inspirado, né, no Ministério da Propaganda alemão, tá? O programa de rádio da Voz do Brasil vai ser construído para o Getúlio se comunicar com a classe trabalhadora todos os dias. Assim, a influência política dele vai aumentar e ele vai colocar em prática aquilo que o próprio Boris Fausto vai chamar também de um estado de compromisso, tá? E a Ângela de Castro Gomes também, o estado de compromisso, tá? E ele vai se utilizar do instrumento de propaganda do rádio para controlar o movimento operário, controlar o movimento de massas e atrelar ele ao Estado, tá? É interessante colocar que o governo Vargas tem característica durante o Estado Novo de regime totalitário, né? Ele vai promover a censura, os meios de comunicação, imprensa, né? Vai promover, né, colocar a polícia na rua, né, e utilizar das Forças Armadas, né, como um braço para impedir as mobilizações sociais, tá? Inclusive com métodos de guerra civil, certo? E mesmo, né, com tudo isso, através da propaganda, o governo vai conseguir bastante expressão política, tá? E durante, né, o Estado Novo vai acontecer a Segunda Grande Guerra, né? E os Estados Unidos, que estavam inclusive apoiando, né, na segunda metade da guerra os aliados, a França e a Inglaterra, ao lado, né, da União Soviética, né, eles vão exigir, né, um posicionamento do Getúlio, né? E o Getúlio ele vai virar a casaca, né? Ele que tinha influência aí do nazifascismo, vai apoiar os aliados durante o processo final da guerra, inclusive as tropas brasileiras, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, vai lutar na Itália contra os fascistas, tá? E após a Segunda Grande Guerra, né, os Estados Unidos vão olhar com maus olhos o Estado Novo, vão exigir, junto com a elite brasileira, a saída do governo Vargas, tá? Mas o movimento operário não queria que isso acontecesse. Getúlio tinha muita influência política, tá? Tinha muito apoio popular. Um movimento vai ser feito para que ele permanecesse no poder, que é o queremismo. Esse movimento, inclusive, vai incentivar a eleição do Getúlio nos anos 50, né, com o retorno dele ao poder através da via eleitoral. E nesse contexto, né, do governo provisório ao governo do Estado Novo, Getúlio fica no poder aproximadamente aí, quase que 18 anos. Tá? Então, gente, é isso aí. Então, estudem, né, a Revolução de 30 e a Era Vargas, estudem, né, as características importantes da Primeira República, como o coronelismo, né, como também as suas características básicas, que vai cair na avaliação de vocês, tá? Vou passar um ACzinho para vocês responderem, para ajudar na nota também, certo? Porque ajudar na nota não, para ajudar aí vocês estarem para a prova. Um abraço a todos e até a próxima.